livro do Êxodo, no capítulo 3. Capítulo 3 e o capítulo 4, o nosso estudo se baseará nesse texto. E o nosso tema é a autorrevelação de Deus e qual a sua responsabilidade diante desse ato do Senhor. Para começarmos a entendermos o que está acontecendo aqui no capítulo 3, é preciso relembrarmos algumas coisas. Deus, pelo seu poder, para manifestar a sua glória, Ele criou todas as coisas. E dentre as coisas criadas, Ele fez um ser especial, nós, seres humanos, a sua imagem e a sua semelhança. E colocou este ser humano como responsável pelo planeta, nosso planeta, a Terra, para que cuidar deste planeta. Só que Deus fez uma prova com o ser humano e nós sabemos que Adão não passou na prova. E isto trouxe uma série de consequências para a nossa vida e para a criação de um modo geral. E por causa exatamente dessa desobediência que rompeu a relação do ser humano com Deus, e por causa desse rompimento de relação entre nós e o ser de Deus, nós vivemos dentro de um contexto de um mundo que sofre as consequências do pecado. Deus então resolveu salvar este mundo, mandando um Salvador. Mas para isto, Ele escolheu pessoas, no caso, olhando para o contexto bíblico, em especial uma pessoa que foi Abraão, e disse a Abraão que através dele, Deus alcançaria toda a sua criação, abençoaria toda a sua criação e traria salvação para a criação, e em especial para nós, seres humanos, restabelecendo a nossa relação com Ele. Mas para tal, Deus precisou se revelar. Tudo o que nós sabemos acerca de Deus é porque Ele resolveu manifestar. Todo o conhecimento que nós temos se dá exatamente porque Deus veio até nós. E isto nós vemos desde o primeiro capítulo do livro do Gênesis. Quando nós temos o relato da criação, nós temos ali Deus dizendo: eis-me aqui, olha meu poder, olha a minha glória. Ele se revela para nós. Só que o pecado, ele é tão funesto, é tão desgraçado, que tirou de nós, seres humanos, a capacidade de perceber a grandeza de Deus, a sua glória, e de dar a Ele o devido louvor. Daí nós temos um ser humano que, por causa do pecado, não reconhece o seu Deus. Deus se torna um ser estranho para o ser humano por causa do pecado. Veja quanto o pecado afetou as nossas vidas. Deus se tornou desconhecido. O ser humano, vivendo no seu estado de pecado, mesmo diante da grandeza da criação, do poder de Deus em ação, mesmo assim, o ser humano não reconhece Deus. Ele então resolveu revelar-se. E esse texto aqui, o texto de Êxodo, nós temos Deus, em primeiro momento, revelando-se a Moisés. E ele faz isto, essa revelação a Moisés, porque ele havia prometido a Abraão que de Abraão faria uma grande descendência. E nós estamos aqui, neste momento, essa descendência de Abraão, que estava no Egito, como povo escravo no Egito. O texto nos diz que Deus viu a situação daquele povo, ouviu o clamor daquele povo e resolveu agir. E neste agir, nós temos Deus se apresentando. Observa comigo então, feito aí esses comentários, essa introdução, observa comigo o que o texto vai nos dizer. Nós temos então Moisés no deserto tratando, cuidando das ovelhas de Jetro, e o versículo 2 do capítulo 3 diz: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia.
Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltara para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Veja então aqui que de fato Deus está se apresentando a Moisés. E ele causa um fenômeno. Nós temos aí a sarça, que em fogo, mas não se consumia. Aquilo chama a atenção de Moisés. E o texto nos diz que aqui nós temos uma teofania. Deus se manifestando de uma forma física. E Moisés viu o que estava acontecendo, tanto é que, por curiosidade, foi perto. Eu quero ver o que é isto, o que é que está acontecendo. A sarça não se consome apesar do fogo. E ele se aproxima e Deus então fala com Moisés e se apresenta. Diz a ele que aquilo é um momento especial, é santo, e que ele era o Deus de Israel, o Deus de Abraão. Na verdade, é o Deus do seu pai, o Deus de Abraão. E aqui é interessante essa autoapresentação de Deus, porque Deus tinha um propósito. O propósito dele, ao se apresentar a Moisés, era bem maior do que libertar o povo do cativeiro. Isto sim, era um dos objetivos. Mas a razão de ser de Deus se apresentar aqui para Moisés é porque ele queria ser conhecido. Ele precisava ser conhecido como o Criador, como o Senhor dos céus e da terra, como aquele que estava agindo para restaurar a sua criação. Neste primeiro momento, Moisés tem essa conversa com Deus, Deus se apresenta. Depois Deus vai dizer a Moisés: o meu povo precisa me conhecer e também Faraó precisa me conhecer. E nós encontramos esse relato a partir aqui do capítulo 3 até o capítulo 14, onde Deus se apresenta para o povo de Israel e para Faraó. Especialmente para Faraó, quando Deus manda Moisés falar com Faraó a primeira vez, que ele conversa com Faraó, ele diz: eu não sei quem é Deus. Eu não sei quem é esse Deus. E também eu não vou obedecê-lo. Porque Moisés foi para dizer: liberta o meu povo. Faraó diz: não sei quem é esse Deus e eu não vou obedecê-lo. E aí nós vemos na sequência do texto Deus dizendo: eu vou me apresentar para ele com mão forte e vou tirar meu povo da servidão. E aí nós temos Deus se manifestando, Deus se revelando para Moisés. E nesse texto, aqui no capítulo 3 e 4, nós vemos várias ações de Deus no sentido de se auto-revelar. A razão de Deus ter se manifestado é que ele havia feito uma aliança com Abraão, de que de Abraão faria uma grande descendência. E no texto específico, Deus diz: eu vi a situação do meu povo, eu ouvi a voz deles quando clamavam por mim, e eu agora estou aqui para agir. No versículo 10, observa comigo aí o versículo 10, o texto diz o seguinte: vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus se apresenta e comissiona Abraão para que ele então vá até o Egito e possa, desta forma, glorificar ao seu nome e fazer o seu nome conhecido, como Deus, o Senhor dos céus e da terra. O texto se descreve, na verdade, o Senhor dizendo: eu vou livrar o meu povo com o meu poder, com minha autoridade, do governo do Egito. Deus diz para Moisés: eu sou contigo. Isto você encontra no versículo 12. Diz: Moisés, eu quero que você faça a minha obra e eu vou estar com você. Só com esta informação aqui era o suficiente para Moisés dizer: muito bem, Senhor, eu vou, porque o Senhor está comigo, eu vou fazer a tua obra. Mas nós sabemos que não acontece dessa forma.
Apesar de Deus orientar a Moisés, instruí-lo acerca do seu propósito, nós vamos perceber que Moisés, ele diz, eu não tenho condição, manda outro. Mas observa comigo que Deus dá as instruções a Moisés a partir aqui do versículo 16. No versículo 16, vamos fazer o seguinte, vamos ler a partir do 12 até o versículo 18, diz assim, Deus lhe respondeu, eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus, eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, eles me perguntarão, ou eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhe direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim sereis lembrados de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel, diz-lhes, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu, dizendo, em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu, vá-vos-eis subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que emana leite e mel. Ouvirão a tua voz, irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirás, o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Até aqui o versículo 18. Observe o que é que está acontecendo aqui. Deus chama Moisés, se apresenta a Moisés, e Moisés então vai dizer, Senhor, mas se aquelas pessoas para quem eu vou falar, eles me disserem, quem foi que te mandou? E Deus diz para eles que eu sou o Deus de Isaque, Abraão e Jacó, e ele se apresenta aqui como eu sou. Essa expressão, eu sou, ele está relacionado com o ser de Deus, que era, que é e que sempre vai ser. Eu sou o eterno. Eu sou o poderoso. Eu sou o grandioso. Eu sou o único Deus. Eu sou a perfeição. Eu sou a totalidade. Vai e diz a estas pessoas que eu sou o que enviou. E é importante nós lembrarmos que o povo de Israel, eles esperavam por um mover, por um agir de Deus. Mesmo que neste período, parte desse povo não conhecesse a Deus. Sim, parte dos judeus não conheciam a Deus. Nós estamos aqui num vácuo de tempo entre Abraão e esta geração, isso aqui vai aproximadamente 500 anos. Eles ficaram 430 anos escravos no Egito. Então nós temos aí um vácuo de tempo grande. E Deus aqui então está dizendo para Moisés, vai e diz ao meu povo que aquele que fez uma aliança com Abraão está agora para cumprir o que disse. Vou fazer de Abraão uma grande nação. Na verdade, essa nação já estava sendo constituída no Egito. Esse povo cresceu no Egito. Deus estava cumprindo a sua promessa. E agora ele estava chegando para livrá-los da escravidão e levá-los para uma possessão, para que desta forma eles pudessem dizer, nós somos uma nação. Nós temos uma terra, nós temos um local que é nosso. Nós não somos escravos de ninguém. Nós fomos constituídos uma nação.
Deus aqui estava agindo nesse sentido para constituir esta nação. Vai e diz a esse povo que eu sou, te enviou. E aqui eu quero fazer um paralelo com a sua vida. Sim, um paralelo com a minha vida e com a sua vida. E eu me atrevo a dizer que da mesma forma que Deus chamou Moisés, Ele te chama, te chamou. Você pode dizer, não, não é verdade. Sim, é verdade. Da mesma forma que Deus chamou Moisés, chamou você também. Claro, você não vai querer, não vai dizer, não, mas Moisés teve uma sarça, um fogo, uma teofania. Como foi que Deus te chamou? Se você é parte do corpo de Cristo, você é discípulo dele. E como discípulo dele, houve um chamado. Aí você pode até dizer, não, mas pensando nos discípulos, Jesus estava lá e falou com eles. E você entrou no corpo de Cristo de que forma, se não foi ouvindo a voz de Deus? Se não foi ouvindo um chamado de Deus? No caso de Moisés, nós temos essa teofania que chamou a atenção dele. Mas não foi a teofania que falou com ele, ou não foi o fogo, a sarça que falou com ele. Deus foi que disse, olha, Moisés, eu estou te chamando. Os discípulos, pessoalmente, você tem Jesus chamando diretamente. Mas eu vejo no final do Evangelho de João, Jesus dizendo uma frase que diz que bem-aventurados são aqueles que não viram fisicamente, mas creram. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos na igreja de Éfeso, diz que eles foram evangelizados por Jesus Cristo. Mas como eles foram evangelizados por Jesus Cristo? Jesus Cristo já tinha morrido, já tinha subido aos céus. Estou falando da igreja de Éfeso. Queridos, todo aquele que está em Cristo faz parte da igreja do Senhor é porque ouviu a voz dele, ouviu o chamado dele. Então não tem como você fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo sem esse chamado. E um chamado direto da parte de Deus. Ou você acha que foram os homens que te chamaram? O pregador que fez aquela mensagem naquele dia? Queridos, foi Deus. Foi o Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, que agiu na tua vida, te dando ouvidos, condição para crer, para que você então pudesse responder ao chamado de Deus. Moisés respondeu ao chamado de Deus, com as suas limitações, com as suas dificuldades, dentro do seu tempo. E nós precisamos responder a esse chamado hoje. Mas por que Deus chamou você? Pela mesma razão que chamou Moisés. Espera aí, eu não entendi agora. Pela mesma razão? Sim, pela mesma razão. Deus chamou Moisés para quê? Aí você vai me dizer, para libertar o povo. Sim, é verdade, para libertar o povo. Mas primeiramente Deus chamou Moisés para dizer, Moisés, me revela para esse povo. Fala quem sou eu para esse povo. Mostra para o Egito o meu poder. Nós precisamos, eu diria, no tempo e no espaço, guardar as proporções. Mas qual é o meu chamado, qual é o seu chamado hoje, se não apresentar Deus para o mundo? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Quem é o Evangelho? Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Deus! Nós fomos chamados para fazer parte da família de Deus, para fazer com que o nome dele seja conhecido, para que as pessoas do nosso tempo, através das nossas vidas, possam conhecer a Deus, reconhecê-lo como Deus, temê-lo como Deus, adorá-lo e glorificar o seu santo nome por causa do seu amor, da sua graça e de Deus ter resolvido se revelar a nós. De Deus ter resolvido, depois do pecado, na nossa vida, na história, na humanidade, Deus não ter desistido de nós. Nós temos a responsabilidade de apresentar Deus para o mundo. E fazendo até um paralelo, Moisés foi agente de Deus para trazer libertação para um povo. Salvação para o povo judeu, no sentido de retirada da escravidão do Egito para levar para a terra prometida.
Nós também estamos nesse projeto, nesse processo de tirar pessoas da escravidão, não do Egito, mas do pecado. Livrá-las da escravidão do pecado através da mensagem do Evangelho, salvá-las, livrando-os da perdição, tirando do reino do pecado, levando para a terra de Deus, a nova Canaã, a Canaã celeste, o novo céus e a nova terra. Nós temos o mesmo chamado. Claro, guardando as proporções. Mas veja que o objetivo é o mesmo. Fazer Deus conhecido, revelá-lo como Salvador, mostrar a sua graça e dizer às pessoas: respeite, amem ao Senhor dos céus e da terra. E aqui nós temos: Moisés, eu estou te chamando para você libertar meu povo, porque as nações precisam me conhecer. O mundo precisa me conhecer. E você foi chamado porque o mundo precisa conhecer Deus. Então, queridos, guardando as proporções, o chamado de Moisés é semelhante ao seu. Você precisa cumprir o seu chamado. A ação de Deus na vida de Moisés, dizendo: eu te capacito, ele faz a mesma coisa conosco. Ele tem feito a mesma coisa com a sua igreja. Nos chama, nos instrui, a palavra está aqui, nos instrui, nos habilita e diz: vão me revelar para o mundo. Nós vemos que Moisés, ele tem resistência. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Aqui nós temos o Deus da promessa, o Deus do cumprimento, dizendo: eu estou presente e agindo. E Ele continua presente e agindo em nossas vidas. Portanto, queridos, você tem uma grande responsabilidade. Deus se revelou para ser conhecido. E Ele te colocou como o seu representante e embaixador neste momento aonde você está. Deus precisa ser conhecido através da sua vida. Continuemos o nosso estudo. A partir do 18 até o 21, no texto de Êxodo, no capítulo 3, você tem a garantia que Deus dá a Moisés de que aquilo que ele ia fazer era efetivo, porque Deus ia fazer acontecer. E observa comigo então a partir do 18. Deus diz aqui logo no início: ouvirão a tua voz. E aqui está falando dos judeus. Eles vão ouvir a tua voz. Senhor, mas eles vão ouvir a tua voz. E aí diz: irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirás: o Senhor, Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir se não for obrigado por mão forte. Quem está dizendo isso aqui é Deus. Deus está dizendo: eu sei que vai ter resistência lá no faraó. Eu sei que vai ter resistência. Ele continua: portanto, estenderei, eu, Deus, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios, todos os meus prodígios que farei no meio deles, depois vos deixará ir. Veja que Deus garantiu aqui a Moisés o resultado. Ele temia: as pessoas não vão me ouvir. Ele diz: eles vão te ouvir. Você vai ter resistência. Faraó não vai aceitar. Mas não tem problema. Eu vou mostrar a Faraó quem eu sou. E com mão poderosa eu tirarei estas pessoas, meu povo, da escravidão do Egito. Então, queridos, não há razão para você dizer: eu não posso. Eu não tenho condição. Porque Deus garante a sua palavra e os propósitos do Senhor jamais vão cair em terra. Jamais vão deixar de ser cumpridos. Eu preciso, como parte dos chamados, entender isto. Você precisa entender isto. O Senhor garante o resultado, porque Ele é Deus. E isto Ele se manifestou claramente aqui nesse texto. Eu vou agir de tal modo que Faraó vai libertar vocês. E vocês não vão sair com a mão na frente e outra atrás.
eles vão sair, na verdade, com os despojos. Mas o texto continua, e aqui agora eu me surpreendo com Moisés. Já no capítulo 4, eu cheguei no capítulo 4 do texto. Até aqui, de certa forma, o meu foco foi na ação de Deus em relação a Moisés. Deus se revelando. Deus aparece na sarça, chama Moisés, diz o que é que ele queria que Moisés fizesse. Moisés usa alguns argumentos e Deus diz: eu vou agir, eu estou no controle, vá fazer a minha obra. Agora veja a reação de Moisés ao chamado. Isso nós encontramos aqui no capítulo 4. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Olha que negócio. Deus acabou de dizer com ele: eles vão te ouvir. E Moisés disse: não, eles não vão me ouvir. Eles não vão reconhecer que eu fui chamado. Deus continua. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tem nas mãos? Respondeu: uma vara. Então lhe disse: lança-a na terra. Ele lançou-a na terra e ela virou uma serpente, e Moisés fugiu dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão e pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em vara. Para que creiais que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez, e, tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. Se não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem, mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás a água do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Olha o que Deus está fazendo aqui com Moisés. Diante da incredulidade, Deus lhe dá sinais. Eu pergunto a você: qual era o objetivo desses sinais? Por que Deus deu sinais a Moisés? E aqui eu quero lembrar-lhes algo em relação a sinais. Na Bíblia, nós temos basicamente 3 períodos em que nós temos evidências de sinais. O primeiro período é este aqui, quando Deus chama Moisés para libertar o seu povo, e ele vai fazer vários sinais. O outro momento que você vai encontrar na Bíblia acerca de sinais é no período dos profetas. Vai começar ali no período dos profetas, Elias e Eliseu, nós temos ali um momento também de sinais. E depois nós vamos encontrar nos evangelhos em Atos. Mas qual a razão de ser da existência dos sinais? Aqui está muito claro qual é a razão. Deus está dizendo: esses sinais eu estou dando a você para que as pessoas creiam que eu te enviei. O propósito do sinal é este. Neste caso aqui, neste momento, é dizer que Moisés era uma pessoa autorizada por Deus. Olha, esses sinais estão sendo te dados para os incrédulos, para que eles possam ver de fato que eu estou te enviando. Em relação aos profetas, a mesma coisa. Era dizendo para o povo de Israel: olha, nós somos autorizados, Deus está nos autorizando a falar com vocês, e vocês, por favor, ouçam. Vejam o que Deus está fazendo, olha os sinais. Quando você chega no ministério de Jesus e em livro de Atos é a mesma coisa. No caso dos evangelhos, em especial em relação a Jesus, é dizendo: ele é Deus. Este é o Filho de Deus, creiam nele, sejam salvos. Os sinais, eles são dados para os descrentes, para aquelas pessoas que não creem. Para você que já é servo do Senhor, você não precisa de sinal. Você vai precisar provar a Deus para quê? Deus não precisa ser provado.
Ele já se manifestou poderosamente, gloriosamente, no tempo e no espaço. Quando nós olhamos para trás, nós lemos a palavra, nós vemos quanto Deus já se manifestou para nós. Aqui, os sinais eram para os incrédulos. Nós precisamos amadurecer, queridos. Para crer em Deus, não se faz necessário sinais. Jesus já se manifestou como Deus. Provou a sua realeza e a sua divindade. E diz que você creia e descanse no Senhor. Com isto, preciso fazer uma observação. Não estou dizendo que Deus não faz milagres. Ele continua fazendo, Ele é Deus. O que eu estou lhe dizendo é que você não precisa deles para crer. Aquelas pessoas que vivem dizendo, eu só vou crer em Deus se eu vir um sinal, está dizendo que não tem fé e que de fato não reconhece a Deus como Senhor. Porque as evidências já estão aí. E eu tenho então aqui Moisés recebendo da parte de Deus alguns sinais para convencer as pessoas de que de fato ele era um mensageiro. Sinais então, dizendo de fato eu sou, me mandou. Na sequência do texto, mesmo Deus dando os sinais a Moisés, mostrando o poder dele, dizendo vai que as pessoas vão reconhecer você como Deus. Aí nós temos, depois que Deus dá as ferramentas a Moisés, o versículo 10 me surpreende. O que é que tem aí no versículo 10? Então disse Moisés ao Senhor. E o Senhor aqui é Deus, o Deus da aliança, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falastes a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou surdo, ou que vê ou cego? Não sou eu o Senhor? Olha, por favor, de novo o versículo 10. Eu tenho aqui uma incongruência. No versículo 10. E quando eu digo incongruência, eu estou pensando nas primeiras palavras de Moisés. O texto diz Moisés ao Senhor, ah, Senhor. Ah, Senhor. E aqui eu me lembro do profeta Isaías, do capítulo 1, falando do pecado de Israel. Diz que o boi conhece o seu senhor, o jumento conhece a manjedoura, do seu dono. Malaquias vai dizer, o filho honra o pai, o servo honra o seu senhor, e se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? E um outro texto que eu acho que vai deixar bem claro, eu estou dizendo a minha incongruência, o que eu estou olhando aqui no texto é, por que me chamais de Senhor? Por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Peraí, não entendi, Abraão, Moisés, não entendi. Você está me chamando de Senhor? Sim, estou lhe chamando de Senhor. E por que você está questionando a minha ordem? Veja a incongruência. Se eu digo que ele é Senhor, o que é que isso significa? Eu estou reconhecendo que ele tem autoridade sobre a minha vida. E se ele tem autoridade sobre a minha vida, o que eu devo fazer diante da voz dele? O que é que resta para mim? Obedecer. E aí eu tenho um Moisés que chama Senhor, mas ao mesmo tempo diz, não dá para mim. Não vou obedecer a sua voz. Não vou obedecer aquilo que o Senhor está me dizendo. Então disse Moisés, ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falastes comigo. E é claro que nós vamos ter essa repetição no versículo 13. Olha o 13 aí. Olha o 13, o que é que diz. Ele, porém, respondeu, ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar menos a mim. Você é meu Senhor, mas fique tranquilo, eu não vou lhe obedecer. Queridos, não pode ser assim. Nós estamos diante de uma realidade no texto e na nossa vida, hoje, no nosso presente, que temos uma missão. Precisamos glorificar a Deus, apresentando a Ele as nossas vidas em adoração e louvor ao seu santo nome, mas ao mesmo tempo cumprindo o nosso chamado, o nosso ministério, de fazer o nome do Senhor conhecido
entre as nações, de fazer que as pessoas reconheçam a Deus e dê a devida glória ao seu nome. No texto em específico, num primeiro momento, o que vai aparecer é a ideia de libertar o povo do cativeiro. Mas se você vai ler o texto a partir do 3 até 12, 13, 14, você vai perceber que Deus se manifesta para aquele povo, tirando-os com mão poderosa, ao mesmo tempo sendo gracioso com o povo, com o judeu, e ao mesmo tempo punindo o Egito, manifestando o seu poder, a sua glória para o faraó. E nós vamos perceber no contexto que a proposta é para que as nações percebam quem eu sou e que possam me dar honra, glórias e louvor. E Deus continua querendo abençoar as nações, se tornar conhecido entre as nações. E você, que tem um chamado que está em Cristo, tem a responsabilidade de apresentá-lo como embaixador para o mundo. Ah, Senhor, manda outro, eu não sei falar, eu tenho dificuldade na fala. O interessante é que quando a gente chega no livro de Atos, no capítulo 7, é nos informado que Moisés era homem poderoso em palavras. No livro de Atos é nos dito, capítulo 7, lá quando nós temos a morte de Estevão, o texto vai nos dizer que Moisés era um poderoso em palavras. Então, alguma coisa aconteceu aqui. Este que diz, eu não sei falar, eu tenho dificuldade, a ponto de Deus trazer não seria um intérprete, mas um porta-voz, que foi a solução de Deus apresentado para Moisés diante das suas desculpas, porque veja que Moisés vai dando uma desculpa atrás da outra e Deus vai resolvendo. E Deus vai resolvendo. Aqui no versículo 13, quando ele diz, Senhor, envia outro, o 14 diz, Deus ficou irado com ele. Deus se irou com Moisés. E disse, eu vou mandar alguém para ser teu assistente. E nós temos aí, entra a figura de Arão, para ajudar Moisés a cumprir o seu chamado, a cumprir o seu ministério. Pois bem, meus irmãos, veja, diante do chamado de Moisés e os paralelos que nós podemos tratar ou traçar entre Moisés e a sua vida, nos revela que nós temos uma missão semelhante. Guardadas as proporções, eu não tenho um povo para tirar da escravidão no sentido literal, mas há pessoas que estão à minha volta, que são escravas do pecado e que precisam ser libertas pelo poder de Deus. E o Senhor, então, resolveu chamar você. E quando eu digo o Senhor resolveu chamar você, eu estou pensando no próprio Deus por meio do Espírito Santo, na ação do Espírito Santo, Jesus Cristo dizendo, você é meu, venha fazer parte do meu povo. E a voz de Cristo foi ouvida por você em determinado momento, e Ele fez de você parte do corpo dEle, para que você tenha uma relação, uma filiação com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, uma relação de adoração, uma relação de filho, mas ao mesmo tempo, nós temos uma obrigação para com o mundo que jaz no pecado. E Deus então nos manda ao mundo para revelar a grandeza do seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. E nós não podemos fugir da nossa responsabilidade diante do chamado de Deus. Queridos, nós não fomos chamados simplesmente para esperar a morte para irmos para os céus. E que eu me lembro de uma música popular. Nós não fomos chamados para ficar com a boca cheia de dentes esperando a morte chegar. Nós somos chamados com um propósito, adorar o Senhor e torná-lo conhecido entre as nações. E nós não podemos, diante da grandeza do nosso chamado, da responsabilidade que recai sobre nós, sobre a igreja, diante da miséria que está no mundo, diante do pecado que domina o ser humano, diante do inferno que aguarda essas pessoas, nós não podemos ficar no conforto da nossa salvação e esquecer do nosso chamado. Graças a Deus, todos aqueles que estão em Cristo Jesus estão caminhando para o novo céu e a nova terra,
para viver a eternidade com Deus. Isto já nos está garantido em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Alguns de nós têm descansado nesta promessa, entendendo que o chamado acaba aí. Não! O nosso chamado vai além. Fazer que outros também participam desta bênção conosco. O mundo clama e você está aqui e precisa ouvir o seu clamor. Você, como parte do corpo de Cristo, precisa atuar neste mundo, tornando Deus conhecido. Hoje, na pessoa de Cristo, o Emanuel, o Deus conosco. Esta é a nossa mensagem e ele precisa ser conhecido pelo mundo. E você é o responsável por isto. Você está nele, você é responsável por isto. Que nós possamos, queridos, com todas as nossas limitações e dificuldades, que possamos crer no Senhor e saber que nele, no poder do Espírito Santo, nós podemos cumprir o nosso ministério. Moisés cumpriu o seu chamado com as suas dificuldades, com as suas limitações. Ele cumpriu o chamado dele. Mas agora, quem está aqui somos nós. E o mundo aguarda você levando o Salvador. Que o Senhor nos ajude, queridos, e que a graça de Deus continue abundante sobre nós. E que se há frieza em nosso coração, que o Espírito Santo nos aqueça. Se há falta de fé, que Ele nos renove, para que assim o mundo possa ver Deus e glorificar o seu nome, porque Deus quer ser conhecido e você faz parte deste processo. Que louvemos ao Senhor e que de fato a glória do Senhor cubra toda a terra, porque você vai cumprir o seu chamado, tornando Deus conhecido por meio da pregação do Evangelho e da sua vida. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe.